Eu passei por uma situação recentemente que eu fiquei muito orgulhoso. Aliás, eu tenho alguns momentos da minha vida que eu sou muito orgulhoso, assim. Recentemente eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele tava com muitos ciúmes da esposa dele. Ele tinha uma filha pequena. Disse que ela não procurava mais ele pra nada, tanto sexualmente como pra atividades do dia a dia. Tipo, assistir um filme. E isso tava desencadeando cada vez mais um sentimento de angústia nele. Aquilo tava corroendo ele tava cada vez mais neurótico de que ela tava traindo ele, por aí vai. Nesse momento ele veio até mim, eu atendi ele prontamente, né, como um amigo mesmo, não cobrei nada. E eu falei pra ele, cara, acontece o seguinte, próxima conversa que vocês tiverem, você vai assumir o seu erro, você vai pedir 100% de desculpa por tudo que você fez, você vai prometer pra ela mudar, você vai pedir ajuda pra ela pra você mudar. Recentemente eu recebi uma mensagem dele dizendo que o relacionamento dele melhorou 100%, que ela voltou a procurar ele, que eles estão muito bem, que inclusive ele começou a se sentir muito mais confiante. Agora eu pergunto pra vocês, imagina se esse cara cai em mãos erradas. Existem milhares de comunidades que ensinam de maneira errada, comunidade de Red Pill, de MGTOWs. Se ele posta lá que a mulher dele não tá procurando ele, que ele tá desconfiado que ela tá traindo ele, eu garanto pra você, Amy, 99% das postagens seriam: larga ela tá te enganando, ela tá te mentindo, ela tá te traindo, você é corno, isso e aquilo. Nossa, galera, hein? Nunca mais ele vai tocar nesse assunto, você pode ter certeza, foi a última vez. Aí, ó, eu não falei que esse pessoal do Red Pill tá querendo enganar vocês? O rapaz mesmo falou que tinha certeza absoluta que eu não ia trazer mais um vídeo sobre isso, e aqui tô eu de novo. Calma, rapaziada, brincadeiras à parte, eu decidi trazer mais esse vídeo aqui, porque, honestamente, eu acho que vocês não entenderam nada do que eu falei no vídeo anterior. Em algum momento eu falei que não era pra vocês consumirem conteúdo de Red Pill. Em algum momento eu falei que não era pra vocês serem MGTOWs. Olha a capa do vídeo. Eu não falei cuidado com esse tipo de conteúdo? Imagina que eu sou apenas um amigo, dizendo pra você olhar pros lados antes de atravessar a rua. E não tô dizendo que você não pode atravessar a rua. Porém, o vídeo anterior, eu fiz uma coisa que eu sabia que ia dar essa repercussão. Ou vocês acham que eu não ia sofrer hate? Eu mesmo falei no vídeo que esse vídeo provavelmente vai ter muitos dislikes e por aí vai. Mas era exatamente esse ponto que eu queria provar. O extremismo e a toxicidade da comunidade de Red Pill de MGTOW hoje. Só que pra provar esse ponto, eu também tinha que ser extremo. Eu tinha que bater exatamente onde dói em vocês. Nos seus queridos heróis. Eu não considero que os meus argumentos foram injustos. E nesse vídeo eu vou provar isso pra vocês. Não sou só eu que concordo com os meus argumentos. Os seus heróis também concordam com eles. Mas é claro que eu cometi alguns erros e algumas injustiças. No trecho do vídeo onde eu falo de uma live que eu fiz com o Bruno da Social Arts, na ocasião eu interpretei errado uma informação que ele me passou. Ele estava me passando apenas uma percepção da audiência dele, ou seja, da galera tóxica. E eu entendi aquilo como uma opinião dele mesmo. Então, antes de mais nada, eu peço humildemente desculpa ao Bruno por ter cometido essa injustiça. No entanto, os outros argumentos que eu usei no vídeo não foram de forma nenhuma para descaracterizar, desmoralizar ou desvalorizar o conteúdo que é apresentado por Red Pills ou MGTOWs. Inclusive, no começo do vídeo eu falo que eu acho importante esse tipo de conteúdo e que eu também defendo a liberdade de expressão. Porque logo eu, que sou um cara que defende a liberdade de expressão, seria contra homens que não querem se relacionar. Portanto, eu não teria nenhum problema, nenhuma coisa contra o movimento MGTOW. Porém, o vídeo que eu fiz, ele tinha o propósito simplesmente de alertar vocês sobre os perigos desse conteúdo usado da maneira inapropriada. E eu acho que sim, os produtores desse tipo de conteúdo devem assumir uma responsabilidade maior sobre o conteúdo que eles passam, porque isso influencia diretamente na comunidade. E se a comunidade tá tóxica do jeito que tá, isso não deixa de ser influência deles ou responsabilidade deles. Mas antes de começar a minha argumentação, eu quero dizer pra vocês que eu tenho um pouco de preguiça de argumento raso. Tem uns caras que vieram comentar aí no meu vídeo falando: pô, o Nerd disse que não liga pra Red Pill e MGTOW, fez um vídeo de 30 minutos, fez uma live de 3 horas e agora vai fazer outro vídeo. Então eu já tô deixando esse disclaimer aqui no começo do vídeo, porque eu digo que não ligo pra MGTOW, nunca liguei e não me importo com isso, quando se trata dos meus relacionamentos. Eu particularmente acho desnecessário pra mim, porém eu entendo o quanto é importante pra algumas pessoas. Porém, o conteúdo que eu crio aqui é pra ajudar outras pessoas. O vídeo anterior que eu fiz de 30 minutos, a live de 3 horas, esse vídeo agora é pra tocar nos pontos importantes pra evitar que essas pessoas virem tóxicas que nem você que tá na seção dos comentários enchendo o saco. Sempre que eu falo sobre esse assunto de Red Pill, MGTOW, vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas
pessoas que mergulharam nesse conteúdo tóxico e durante muito tempo tiveram muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque a desconfiança ficou muito grande, porque o medo ficou muito grande, a frustração ficou muito grande. Então quando vocês acham que vocês estão arrasando quando vocês chamam o Clube do Bolinha pra vir aqui dar dislike nos meus vídeos, vocês têm uma percepção de que vocês estão ganhando uma guerra. Mas eu posso garantir pra vocês, vocês não são muitos, vocês são no máximo organizados. Os meus inscritos, os meus alunos, eles não dão nem bola pra esse tipo de conteúdo, então eles nem clicam nesse vídeo. Acho que porque talvez eles sejam MGTOWs, estão seguindo o próprio caminho, só que no meio do caminho eles acabam ficando com mulheres e tal, porque eles não têm esse tipo de medo. E outra argumentação muito rasa que a galera manda aí na seção dos comentários é que eu tô com medo dos Red Pills e dos MGTOWs, porque se eles crescerem, eu vou perder o emprego, eu vou parar de vender meus cursos. E eu já falei isso no vídeo anterior. Você achar que os Red Pills e MGTOWs vão acabar com o meu negócio é a mesma coisa que você achar que os vegetarianos vão acabar com a indústria da carne. Se fosse um argumento bom mesmo, o pessoal do submundo intelectual lá teria usado esse argumento. Então para de passar vergonha, cara. Às vezes eu fico com vontade de mostrar pra vocês quanto eu ganho e quanto o meu negócio tá crescendo todos os anos. Só pra vocês terem uma ideia. Em 2015 eu comecei e não ganhei nada, em 2016 não ganhei nada, em 2017 não ganhei praticamente nada, o que prova que nunca foi pelo dinheiro. Em 2018 eu faturei X, em 2019 eu faturei 3X. Em 2020, eu faturei 7x. E agora, em 2021, eu já faturei 11x. E alguns caras falaram das visualizações do meu canal e por aí vai. Eu nunca ganhei de visualização. O que sustenta o meu negócio é a venda dos cursos. E realmente, eu não tô com bons números aqui no YouTube. Poderia ser muito maior. E justamente porque eu não uso das artimanhas que alguns canais de Red Pill e MGTOW usam. Thumbs e títulos extremamente apelativos, querendo mostrar uma realidade totalmente distorcida. Porém, o meu faturamento vem muito mais do Instagram, onde eu tenho muitas visualizações. TikTok e Kawaii, mais de 6 milhões de visualizações por mês. Então não se ilude, cara, eu não tô falindo, não precisa ficar preocupado. Eu só não trago aqui os meus números de faturamento porque eu tenho certeza que não adiantaria de nada. Eles simplesmente mudariam a argumentação do tá falido, tá com medo dos Red Pills e MGTOWs pra, nossa, como ele é arrogante, olha o quanto de pessoas que ele engana, devia ser preso. Aliás, quando eu falei que ninguém na internet usava esse argumento fraco, eu me referia ao pessoal do submundo intelectual, que, ao meu ver, são pessoas mais inteligentes. Mas o tiozão lá, ele usou esse argumento, o que é uma prova da ignorância dele. Como eu falei pra vocês, a minha maior fonte de renda não é os views do YouTube. E como eu não ganho dinheiro com isso, não faria o menor sentido eu focar em views do YouTube, uma vez que eu podia estar fazendo um vídeo vendendo meus cursos, certo? Então assim, por que eu faço esses vídeos? E eu acho sim que alguns produtores de Red Pill e MGTOW influenciam negativamente a comunidade a partir do momento que eles apresentam conteúdo de forma muito largada e deixam a comunidade tomar conta. Quer uma prova disso? Anos atrás eu fiz exatamente a mesma coisa, só que na própria comunidade da sedução. Eu fiz um vídeo no meu canal falando, não seja gado do YouTuber, onde a mensagem era basicamente a mesma do primeiro vídeo que eu fiz sobre Red Pill e MGTOW. O que eu me refiro não é escolher um deles ou alguns deles em demérito dos outros. Eu quero que você escolha o lado entre ser manipulado ou não. Não vai escutar qualquer pessoa, qualquer cara de sedução que tá ensinando uma dica, uma técnica, porque você pode se dar mal. A minha preocupação é genuína com a audiência. Assim como eu fiz com a sedução, eu fiz agora com o pessoal de Red Pill e MGTOW, porque sinceramente eu não aguento ver esse rage na internet. No primeiro vídeo eu falei que eu entendo a ideologia, que eu respeito as decisões, que eu acho importante o conhecimento a respeito disso para você evitar de entrar em furada. Parece que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Ninguém escutou essa parte do vídeo. E começaram basicamente a me atacar e distorcer tudo que eu falo. E sabe o que é mais interessante? Vocês parecem umas vagabundas histéricas que dão um chilique quando qualquer pessoa vai contra a ideologia de vocês ou fala mal do grupinho de vocês. Vocês dizem que a minha audiência infantil não passa de crianças de 16 anos, mas vocês agem como tal. Os meus alunos são mais maduros do que muitos da comunidade Red Pill e tal. O próprio Júnior pediu pra vocês não virem me xingar. O que vocês fizeram? Vieram em peso, compartilharam em todos os grupinhos, deixando dislike e o comentário ofensivo. E assim, gente, também, ó, não saiam daqui da live e vão lá no canal do cara, entendeu? E dá dislike, não façam nada, entendeu? Eles reagiram ao meu vídeo e eu fiz uma análise bem detalhada de todas as reações dele e, cara, a maioria das coisas que eu falei, eles concordam comigo. Então me diz uma coisa, por que vocês discordam de mim, mas concordam com eles, sendo que a gente tá basicamente falando a mesma coisa? É porque eu vendo cursos? Então quem é que tá usando o tal do ad hominem agora? Vocês não estão atacando as minhas ideias, vocês estão atacando quem eu sou. Eu nem sou Pua, mas eu tô fazendo questão de vestir a camisa do Pua agora, porque do jeito que tá não dá. Detalhe muito importante, eles assistiram a
live em velocidade 2x. Então eu vou levar em consideração que eles não entenderam direito algumas argumentações minhas. Eu não tô chamando eles de burro, tá? Mas é porque não faz sentido. Eu percebo que muitos argumentos que eu coloquei, eles não responderam, ou então eles fazem a mesma coisa e não percebem. Vamos dar uma olhada? O primeiro trecho que a gente vai analisar foi do meu primeiro argumento, onde eu disse que 90% das pessoas que se dizem MGTOW ou Red Pill, na verdade não são. 90% dos homens dizem ser MGTOWs, não são MGTOWs, porque eles estão aqui na seção dos comentários da internet xingando, brigando. Um cara que tá seguindo o próprio caminho, ele tá se desenvolvendo, ele tá aprendendo coisas novas, ele não tá o dia inteiro em grupos, em comunidades, em canais Red Pill, se abastecendo cada vez mais de um conteúdo que muitas vezes é tóxico e que fala mal só de mulher. De onde saiu essa estatística? Ó, eu tenho certeza que ele vai ser um cara que vai ser contra se se qualquer homem virar e falar 90% das mulheres é golpista. Ele não vai gostar desse argumento. Então por que usar esse argumento, tá ligado? Eu expliquei isso na minha live de ontem. Quando eu digo que 90% dos caras que se dizem MGTOW não são MGTOWs, ou quando eu digo 90% dos caras não sabem se arrumar, eu não tô apresentando uma pesquisa estatística. Eu tô dizendo 90% pra dizer a maioria. Desculpa se eu não consegui me fazer entender que eu tava dizendo que a maioria dos caras. Eu não tava dando exatamente o dado de 90. E eu acho engraçado o Bruno não gostar desse tipo de argumento, uma vez que ele coloca thumbnails como essa no próprio canal dele. Então assim, eu começo a ver um pequeno ponto de incongruência aqui. Por que algumas coisas pra eles valem e pra mim não vale? Por exemplo, eu não posso falar que 90% dos caras não são MGTOWs porque eu não tenho esse dado estatístico, mas ele pode usar thumbnails como essa. Agora, tem uma galera chata que fica enchendo a paciência? Tem. Mano, não é 90%, tá ligado? Não é 90%. Não é. Inclusive o Bruno concorda comigo que tem uma galera chata que fica enchendo o saco, mas na opinião dele não é a maioria. O encher o saco é uma questão de referência. A galera não enche o saco do Bruno, porque ele cria conteúdo desse tipo, mas a galera me enche o saco. Então depende do referencial. O que eu acredito é que em todo o nicho de alguma ideia, sempre vai ter uma galera que floda ou que paga de spam automático. Se pega, por exemplo, se você falar de um vídeo, por exemplo, sobre K-pop, o algoritmo vai jogar uma galera de K-pop no teu canal e vai aparecer um bando de meninas jogando símbolo arco-íris, unicórnio, não sei o que, flodando o teu chat. Eu vou falar por isso, que 90% dos fãs de K-pop são pessoas tóxicas? Não, cara, é uma indústria de pop como qualquer outra. Usar essa fonte Arial 14, né, que ele falou que ia trazer dados, mas começou com um dado complicado, né? Então, assim, que fonte é essa, né? Que feeling é esse? Esse feeling aí é um feeling para começar um processo de shaming no argumento dele. E não um processo de análise de um cenário. Essa, pra mim, é a questão. Nesse ponto, eu concordo com o Ricardo. Eu sei que existem, em cada nicho, vai ter a galera extremista e tal. Mas, mano, vocês não podem querer fugir da realidade. E na comunidade Red Pill e MGTOW é demais. E o ponto que eu quero destacar aqui é quanto alguns elementos do trabalho de vocês incitam isso. E como a comunidade em si se inflama por causa disso. Eu assisti vídeos de alguns de vocês e eu vejo que realmente vocês têm certa responsabilidade nas palavras que vocês colocam dentro dos vídeos. Alguns elementos sim estão fora do tom, como thumbs, como títulos, mas essa crítica em específico é pra comunidade em si, não é pra vocês. E vocês não devem fugir dessa responsabilidade de dizer, ah, cara, mas é assim mesmo, a comunidade é tóxica, porque isso prejudica o trabalho de vocês. Quando o Bruno é atacado por mulheres nas redes sociais, é por causa da comunidade dele. Se algum dia vocês forem cancelados na internet, vai ser por causa da comunidade de vocês. Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês têm medo disso. E vocês, como comunidade que gostam desse tipo de conteúdo, vocês deviam ter a obrigação de se comportar. No meu vídeo original, eu falo que um dos grandes problemas desse conteúdo Red Pill e MGTOW é por conta da mentalidade, porque a galera não tem maturidade suficiente para consumir esse tipo de conteúdo, principalmente porque não sabe filtrar. Então o que acontece? Acaba bugando a mentalidade das pessoas. A mentalidade influencia seu comportamento, o comportamento influencia seus resultados reforçam sua mentalidade, vira um ciclo e a pessoa acaba não conseguindo sair disso porque começa a ter muito medo de se relacionar. Esse foi a minha argumentação, o meu argumento número 1. Só vou comentar um negócio rapidão, velho. Na verdade, assim, eu não vou argumentar sobre o que ele falou, tá ligado? Velho, eu assisto o Kevin Samuels, velho. Eu assisto o Patrício O'Neal, tá ligado? Já maratonei o conteúdo dos caras. Mano, Rolo Tomassi, velho. Eu tô em outro nível, tá ligado? Todo respeito, velho. Eu não tô... Na moral, velho. Eu nem vou argumentar o que ele falou, tá ligado? O meu argumento foi a questão da mentalidade. Eles conversaram durante 10 minutos e eles falaram sobre mas o Nerd Sedutor disse que não são muitos casos, quando na verdade são. E eles não rebateram o argumento da mentalidade. E quando foram falar sobre mentalidade, o Bruno concordou comigo. Do que ele falou nesse ponto, eu só vou concordar em um ponto com ele, que é o seguinte, que ele falou que
que não é legal o cara ficar vendo esse conteúdo, porque o cara fica meio noiado, né, e tal, não sei o quê. Realmente, quando você consome muito um tipo de conteúdo, seja lá ele qual for, você tende a enxergar até a sua própria realidade mais por ali, né? Você começa a prestar mais atenção nesses pontos. Mas aí é aquele debate que a gente já teve, que, mano, sei lá, toda live aparece esse debate. Afinal de contas, a ignorância é uma bênção ou não, tá ligado? Sim, Bruno, eu concordo com você. O conhecimento é uma bênção. Teve um comentário que mandaram no vídeo anterior que eu achei muito interessante. Ele falava o seguinte: a Red Pill é como se fosse um remédio. Se você tomar em pequenas doses, você pode se curar. Agora, se você tomar demais, passa a ser um veneno. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo anterior. O título do vídeo era Cuidado com o Red Pill, cuidado com o MGTOW. Eu não falei pra vocês não usarem. Eu falei pra vocês filtrarem melhor o conteúdo que vocês consomem. É difícil pedir bom senso? É complicado vocês serem racionais? Falar que a gente não fala aqui na comunidade, que a gente não preza pela responsabilidade masculina. Bom, no meu vídeo original eu falei sobre autorresponsabilidade, o quanto eu acho importante o homem ser responsável pelos seus próprios atos. O que significa autorresponsabilidade? A palavra responsabilidade significa habilidade de resposta. Então é como você reage com as coisas que você tem. E aí entra um caso que os Red Pills adoram falar, por exemplo, questão de traição, que a gente vai falar mais pra frente, por exemplo, questão de separação. Eu, quando era mais novo, eu me separei de uma namorada. E naquele momento eu fiquei muito brabo, eu fiquei muito triste. Era uma garota que eu gostava bastante. Eu pensava coisas do tipo, por que ela quis separar de mim? Eu sou um cara tão legal com ela, eu fiz tudo por ela. Eu comecei a colocar culpa nela, nas decisões dela. E depois de um tempo, eu exerci essa parada de autorresponsabilidade. E eu comecei a refletir por que ela tomou essa decisão. Eu comecei a perceber que eu era um cara que não me arrumava bem, eu era um cara que não buscava me desenvolver financeiramente, eu era um cara que não dava a atenção que ela merecia. E aquilo que eu falei sobre culpa e responsabilidade. Quando ela quis terminar comigo, foi uma decisão dela. Então a culpa disso ter acontecido foi totalmente dela, mas eu tive responsabilidade. Eu poderia ter tido a habilidade de responder melhor no momento do relacionamento para evitar que isso acontecesse. A coisa mais fácil que tem na vida é você jogar toda a culpa para outra pessoa. No trânsito, por exemplo, as pessoas falam muito sobre direção defensiva. O que é uma direção defensiva? É você dirigir ligado para não acontecer acidentes. Pode acontecer um acidente da culpa de outra pessoa? Pode, mas se você tiver uma direção defensiva, se você tiver atenção, você pode prevenir um acidente. E o pessoal me massacrando aqui nos comentários por eu dar essa opinião. Mas engraçado, o pessoal do submundo intelectual concorda comigo. Aí é tenso. Cara, só os vídeos devem ter uns 15 vídeos só falando sobre a responsabilidade masculina. Eu só falo em autorresponsabilidade, mano. Caralho. Falando do ônus, da performance, tá sempre com o homem. E você tem que abraçar isso pra você sentir que faz parte. Você tem que aliar a sua natureza psicológica com a sua natureza masculina de fato, ou seja, abraçar que você é o cara que realmente tem que ter responsabilidade. Em determinado trecho do vídeo eu falo sobre responsabilidade afetiva, eu falo que o cara tem que, agir de uma maneira legal com a mulher. Cara, eu não consigo entender o hate de vocês. Eu dei uma aula de Red Pill pra vocês quando eu falo sobre responsabilidade afetiva. Eu até concordo com ele que um cara assim que sacaneia uma boa mulher, se a mulher dá uma foda nele em grana, mano, eu não vejo grandes problemas, tá ligado? Olha só o Bruno concordando comigo, se um cara age errado com a mulher, ele tem mais que se fuder mesmo na mão dela. E aí eu falo isso é porque eu sou homem feminista. Eu sou total a favor de responsabilidade afetiva. Hold on, Neil, empatia, hold on. Eu sou total a favor de responsabilidade afetiva, de você tratar bem uma boa mulher e tal. Vocês não são os caras que tem medo que a mulher te traia, que a mulher sacaneie com o seu patrimônio, ou faça uma falsa acusação de assédio? Então, utilizar o princípio da responsabilidade afetiva é prevenir que essas coisas aconteçam. Pelo menos em alguns casos. Você não pode ser tão burro a ponto de não entender uma coisa simples. Por exemplo, imagina que dois caras estão interagindo com uma mina que é golpista, que é sacana. Esse cara aqui é gente boa com ela, e esse cara é um filho da puta com ela. Qual dos dois tem mais chance dela meter o golpe? Se isso não é Red Pill, cara, eu não sei o que é. Bom, talvez o meu próximo argumento seja o que mais deu repercussão, que foi a pesquisa que eu trouxe, que eu não sei por que ela não é válida e não foi considerada, não somente pelo pessoal que tava na live do Submundo Intelectual, mas também pela galera que comentou no meu vídeo e por aí vai. 4.500 votos. Eu não tô aqui apresentando uma tese de doutorado, eu fiz uma pesquisa, porque eu queria chegar a um número aproximado de quantos casos realmente acontecem, porque afinal o pessoal de Red Pill MGTOW disse que os casos são enormes, é muito, acontece demais. E aí eu fui fazer a pesquisa, 4.500 votos e deu 2%, aí tivemos essa pérola do Bruno. Que porcentagem desses homens que respondeu a enquete
nem se relaciona com mulher, então o voto deles não conta. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu vi no canal dele o post hoje. Pô, Brunão, aí tu vacilou, né? Pô, vocês nem leram a pesquisa, cara. Eu incluí pessoas que não se relacionam com mulheres na votação, então quem não se relaciona com mulher é pra ter votado ali embaixo. Mas eu vou desconsiderar isso porque vocês viram muito rápido a pesquisa, vocês assistiram o vídeo em velocidade aumentada, então beleza, eu vou desconsiderar. Vocês não leram a pesquisa, tranquilo, não é esse o problema. O problema é que, pô, 2%, mano, é um número muito baixo. E esse é o meu problema com o conteúdo do Red Pill MGTOW. Vocês querem causar uma percepção de que o problema é muito maior. E não é somente nos títulos e nos vídeos. Eu entrei num trecho da live. Cara, aquele trecho da live do Bruno que eu coloquei foi o seguinte. Eu tava numa live com o Sedutor Nato e com o Sedutor Afro no mesmo dia. Eu desliguei a live com eles, eu olhei no YouTube e o Bruno estava em live. Eu falei, vou olhar a live do Bruno. Quando eu abri o vídeo, eu vi ele falando exatamente aquela frase. Mano, a mulherada tá rocheda, né, meu querido? Essa mulherada não quer saber de nada, mano. É só golpe atrás de golpe. Cara, vamos supor que eu não sou um nerd sedutor, um cara amadurecido, um cara que tá em relacionamento, um cara que não vai me deixar influenciar por isso. Que vamos supor que eu sou um moleque de 15 anos, que tô entrando na sua live e eu pego você falando uma coisa dessas. Qual a percepção que eu vou ter sobre a sua opinião? Um cara influente, um cara que tem um conteúdo seu, cara. Eu sei que foi um trecho de live, cara, mas é porque assim, eu não fiquei olhando a live inteira, eu não sei as outras coisas que você e os outros produtores de conteúdo falam, tá ligado? Eu acho que não é errado eu me preocupar um pouco com o conteúdo que tá sendo compartilhado na internet, cara. E eu vejo que vocês concordam comigo em certos pontos. Por exemplo, na questão que eu tava falando ali. O Bruno concorda comigo nesse trecho que se ele fizer a pesquisa no canal dele, provavelmente vai ser uma porcentagem muito pequena também. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pesquisa dessa no meu canal, a maioria vai dizer que não teve problema. Eu tenho certeza, mano. Assim como vocês. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se fizer essa pesquisa no canal, não vai ser a maioria dos homens que vai dizer que já teve algum tipo de problema grave com mulher. Tá, então, pô, se o nerd sedutor tá falando que é pequena, se o Bruno tá falando que é pequena, por que o público em geral acha que se sair na rua e olhar pra uma mulher vai ser acusado de assédio? O público pensa assim. E isso, sem dúvidas, é a influência desse mercado que precisa estar abastecendo a audiência com conteúdo cada vez mais alarmante sobre um assunto que não é tanto assim. Eu vou ajudar vocês a me refutar. Se vocês pegarem e falar assim, a sua audiência é uma audiência jovem, não tiveram tantas relações assim. Beleza, eu concordo com vocês. Mas vamos lá, cara. 4.500 votos. Vamos colocar aí uma margem de erro de mais 2%. Mesmo assim, é muito pouco pro exagero que é gerado em torno disso. Outro argumento que o pessoal da live não entendeu foi quando eu fui entrevistar as mulheres na rua, entrevistar as mulheres no meu Instagram, pra perguntar se elas conheciam o que era MGTOW. A questão é que não importa se elas conheciam ou não conheciam a sigla, não é essa a questão. O ponto que eu queria provar é como esse conteúdo de MGTOW e de Red Pill quer te mostrar uma percepção distorcida da realidade. E o ponto que eu queria provar é que um advogado fez um vídeo falando as mulheres têm medo de MGTOWs. Ou seja, um título e uma thumb que sugerem que as mulheres estão apavoradas com os MGTOWs. E aí eu fui perguntar na internet e nas ruas, praticamente nenhuma mulher sabia sobre isso. Tu sabe o que é um homem MGTOW ou Red Pill? Já ouviu falar essa expressão? Meu ponto é, um usuário que acessa esse tipo de conteúdo, olha esse título, olha essa thumb, ele acha que as mulheres têm medo de MGTOW, quando na verdade você vai pras ruas e não é isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. O exagero, o alarde, a sensação de perigo que vocês causam, o uso e o abuso do gatilho mental da dor e do prazer, do senso de comunidade. Bom, agora chegamos no caso do Neymar. Pô, meu Deus, isso aí eu nunca vi tanta gente que não soube interpretar o que eu falei. E agora me desculpa porque eu vou refutar o pessoal do submundo intelectual e principalmente o Bruno, porque, cara, o comentário deles não faz sentido algum. Neymar chamou a Nájila pra ir lá pra Paris. O Neymar foi pra uma festa antes. Ele mesmo contou que depois da festa foi pro hotel onde estava a Nájila pra ter relações sexuais com ela. Depois das relações sexuais, ele foi embora, certo? No dia seguinte, ele apareceu lá de novo, onde depois deu todo aquele problema que vocês sabem. Então, o que eu quis dizer com isso? Volto àquele princípio da responsabilidade afetiva. Cara, eu adoro o Neymar, mas teoricamente o que ele fez? Ele chamou ela pra ir pra lá, transou com ela e foi embora, velho. E aí eu convidei a audiência a ter empatia e pensar do lado dela. E eu não tô pedindo pra você ter empatia com a golpista da Nájila. Eu tô pedindo pra você ter empatia sem saber que a Nájila é golpista. Imagina que ela é uma mulher normal. E imagina que você é uma mulher normal que vai conhecer o Neymar, que é o sonho de várias mulheres que buscam sucesso. Ela é modelo, cara. Você acha que ela não queria aparecer na capa da revista? Tipo, nova namorada do Neymar, novo affair do Neymar. A expectativa dela tava lá em cima. O Neymar, ele devia saber isso. E é por isso que eu digo que responsabilidade afetiva é uma Red Pill. Porque se ele sabe disso, cara, ele pode agradar ela de outras formas, ele pode
pode não tratar ela como um puro objeto pra evitar esse comportamento dela. E aí o Bruno pega e manda essa. Quando a mulher é maneira, o cara tem que tratar bem sim. Quando Mas a mulher pô. é maneira. Não, Bruno, desculpa, você não tem que tratar bem a mulher só quando ela é maneira. Você sempre tem que tratar bem a mulher. Porque afinal, você só vai saber que ela é uma golpista depois que ela der o golpe em você. Então, se você tem que tratar bem a mulher quando ela é maneira, você tem que tratar melhor ainda quando ela é uma golpista, pra evitar que ela venha e te dê o golpe. Como eu te falei, mano, é muito mais provável de que ela venha te dar o golpe se você for um pau no cu com ela. Meu Deus, é um absurdo que vocês não entendam uma coisa tão básica como essa. Como é que você vai saber se a mulher é maneira ou se não é maneira? Se ela vai te dar um golpe, se ela não vai te dar um golpe? Não, essa aqui eu vou tratar bem porque ela é maneira. Essa aqui é golpista, então eu vou tratar mal. Porra, mas daí eu vou estar... Então, se eu sei que ela é golpista, eu nem devia estar lá com ela. Mano, isso não faz o menor sentido. Outro trecho que eu quero mostrar pra vocês aqui. O quanto a gente não sabe que as mulheres estão golpistas e usando os caras. O quanto elas usam os caras, exploram o emocional dos caras pra conquistar jantar, pra conquistar rolezinho, passeio, viagem. Eu sei que existe isso, galera. Eu sei que acontece isso. Mas é como eu falei, existe homem também que pega o CPF da mulher e vai financiar carro pra deixar a dívida com a mulher. Existe cara que pede dinheiro emprestado e some. Mas assim como não são todos os homens que fazem isso, também não são todas as mulheres que fazem isso. Agora vamos falar da parte da monetização, que foi uma parte que deu muito engajamento. E eu falei basicamente que os canais de Red Pill, de MGTOW, eles usam e abusam de clickbait, de thumbs muito exageradas que mostram a verdade distorcida, títulos que também não representam a verdade, porque eles sabem que isso gera clique. Ativa o gatilho mental da dor e do prazer, onde um homem, ele se sente ameaçado, então ele precisa daquela informação, o que gera mais clique. Então eles precisam fazer cada vez mais conteúdos polêmicos e que te assustam pra você estar sempre lá clicando e eles ganhando dinheiro com isso. Você viu como eles se espantaram sabendo que a maioria deles ganha mais no YouTube do que eu, que tenho um canal muito maior? Aqui no canal eu ganho uma média de 3 a 4 mil reais de AdSense, que é o dinheiro que vem do YouTube. Eu sei de canais que ganham de 15 a 20 mil reais de AdSense do YouTube, tendo o mesmo número de visualizações que eu tenho, sabe? Caraca, velho! Mano, não é possível que você ganhe. Eu ganho mais que ele, velho. Eu tenho 30 mil inscritos. Não é possível. Uma coisa tá errada. E vocês viram que eles não falam absolutamente nada sobre isso, ficam quietinhos. E quando eles vão botar algum argumento na mesa, eles falam que canais de sedução apresentados por mulheres têm um ótimo engajamento. Qual é o nome dela? Gente fina pra caralho, ela, inclusive, a Larissa Alencar. Mano, o canal dela, com certeza, tem mais engajamento do que os nossos e ela não usa essas paradas aí, tá ligado? Mas, enfim. O canal dela, o canal dessas outras meninas aí que tem canal sobre sedução e tal, relacionamento, o canal delas tem muito mais engajamento do que o nosso. Eu nem preciso falar que o argumento é o meu contra-argumento. Óbvio, são canais de mulheres. Mulheres apresentam, mulheres chamam mais atenção. O próprio Diego Matos faz isso desde 2019 no canal da Sétimo Amor. Ele coloca mulheres para apresentar o conteúdo dele, porque ele sabe que vai dar mais engajamento. Tem muito cara na internet que prefere ver uma mulher falando e dando dicas de sedução, simplesmente porque são mulheres, né, e geralmente são mulheres bonitas, então ele quer ver a mulher dando dicas pra ele, do que um cara tipo eu dando dicas. E galera, não me entendam errado, eu não sou contra esses caras ganharem dinheiro. Inclusive eu vi o canal do Miguel, eu vi que os títulos e as thumbs não são tão polêmicas. O problema que eu vejo é quando eles assustam a audiência, eles causam um exagero, uma percepção de realidade totalmente distorcida pra te colocar dentro de uma bolha, para que você viva consumindo esse tipo de conteúdo, achando que você tá constantemente em perigo, bugando a sua mentalidade, influenciando o seu comportamento e prejudicando seus resultados. É só isso. Bom, chegando aqui na parte final da live, o Júnior e o Miguel mostram alguns depoimentos dos alunos dele. Deixa eu mostrar um negócio aqui ao vivo aqui, ó. Pera aí. Esse aqui foi um áudio. Um parceiro meu, o irmão dele descobriu o canal e ficou falando das nossas lives aqui, ó. Ele tá falando da gente aqui, ó. Fala, peixe, beleza? Eu falei aqui, mano, que você tinha que ganhar um troféu, brother. E isso agora não é uma crítica a eles, tá? É uma crítica à audiência. Algumas coisas que valem pra eles não valem pra mim. Por exemplo, a porcentagem das pesquisas deles vale. As porcentagens das minhas pesquisas não valem. Os meus depoimentos não valem. Eu tô enganando todo mundo. Os depoimentos deles valem. Responde pra mim se isso não é um comportamento de uma pessoa totalmente extremista. Um dos meus últimos argumentos no meu vídeo original foi as referências, onde eu mostrei todos da comunidade de sedução ou de desenvolvimento pessoal que não ligam pra Red Pill, que não se importam com a Red Pill nos seus relacionamentos, que nunca deram muito valor pra isso, e eu comparo com quem produz conteúdo de Red Pill. E aqui eles disseram que eu tava meio que comparando o tamanho do pau, tipo, meio que comparando a questão de ego, quem pega mais mulher, e não tem nada a ver com isso. Apenas eu quis destacar, será que todos nós, todos que muitos de vocês admiram, estão todos errados por não se importarem com a Red Pill? Todos nós estamos na Blue Pill por estarmos em relacionamentos? Ou ficarmos constantemente com mulheres e nunca tivemos graves problemas que a Red Pill fala que existe tanto? O meu argumento
argumento foi a audiência se questionar se só os canais de Red Pill estão certos, ou tipo, será que não é tanto assim? Será que existe um meio termo que a gente pode de repente levar em consideração? Então meu argumento foi mostrar que, pô, existem tantos caras que criam conteúdo sobre isso, que tem relacionamento com mulheres e que nunca tiveram problemas. Será que os 4 cavaleiros aqui e o tiozão lá de óculos na garagem é os que estão 100% certo? Será que não existe um meio termo? Será que não existe alguns pontos que a gente deve levar em consideração? Todos esses vídeos que eu fiz até agora foi um convite para você se questionar. Ainda sobre essa questão de thumbnails, tem a questão do Leitado e Ghost, né, que foi a thumbnail do Bruno. E o Bruno se defende aqui, ó. Cara, o meu posicionamento em relação a isso é o mesmo de muitos anos. Pra mim, eu falo, se o camarada quer ficar na putaria, quer viver vida de solteiro, não vai perturbar a vida das mulheres que querem um relacionamento sério. Vai se relacionar com as garotas que também querem ficar livre, solteira. Chumbo trocado não dói, tá ligado? Essa que é a parada. Mano, não tem um vídeo, ó, eu desafio, faço aqui um desafio ao Rafael dele achar um vídeo meu que eu falo, ó, se achou uma mulher maneira, se achou uma boa mulher que tá te respeitando, vai lá e zoa com a vida dela. Eu não falei que você falou no seu vídeo, eu falei que a thumb sugere isso e que a sua audiência é influenciada por causa disso. E tanto é influenciada que eu entrei na live e a galera tava mandando sem parar Leitado e Ghost. Imagina a falta de responsabilidade. Imagina o quanto eu não seria cancelado se eu virasse num vídeo meu e falasse assim, então, meu querido, o negócio é o seguinte, o negócio é Leitado e Ghost, tá ligado? Mano, imagina, Deus me livre. Deus me livre, mano. Olha só o Bruno concordando comigo mais uma vez. O problema é que toda essa nomenclatura, essas expressões que vocês criam e vocês usam, acaba inflamando demais a audiência, a galera acaba usando fora de contexto, e aí fica essa bagunça que tá hoje. Leitado e Ghost, mangina, gado, depósito de esperma. Inclusive ainda sobre esse tema de Leitado e Ghost, o Bruno faz uma pergunta pra mim. Como que ele continua sendo amigo do brother dele que só dá Leitado e Ghost? Eu até discuti isso com um cara dos comentários do YouTube. Mas essa daí eu não vou nem responder, eu vou deixar o Júnior responder por mim. Mas é porque ele tem responsabilidade afetiva, ele já fala desde o começo. Eu não entendo alguns Red Pills. Será que eles pensam que os homens que interagem com as mulheres, eles namoram com todas, que eles transam? Existem amizades coloridas, existem pessoas que transam durante viagens e nunca mais vão se ver, existem pessoas que começam a namorar e então um vai parar de interagir com o outro. Existe ghost por parte das mulheres. Esse meu amigo, ele não dá ghost nas mulheres. O que eu enxergo como ghost é você transar com uma mina e bloquear ela e nunca mais vê-la na vida. Não, cara, ele continua num relacionamento amigável com a garota, ele pode transar com ela depois de novo. E aí eu destaco aqui um princípio que eu aprendi com o padrinho, do Dicas do Padrinho, que a intenção vem sempre primeiro. A partir do momento que você não tá na intenção de usar e abusar de uma garota, a tendência é que ela entregue o mesmo pra você. E apesar da audiência Red Pill Migtal rir do meu conteúdo, eu vejo que eles poderiam aprender muito comigo se eles entendessem esses princípios, porque com certeza eles teriam melhores resultados. Quando eu falo que o conteúdo de Red Pill Migtal tá relacionado a uma frustração, eu não tô falando dos produtores do conteúdo, eu tô falando exatamente da audiência. E o próprio Bruno concorda comigo quando ele fala isso. A maioria dos que tiveram algum tipo de desentendimento com mulher não tiveram um desentendimento tão grave. Até porque se tivessem, iam ter saído do canal dele e vindo pra um dos nossos canais, tá ligado? Não sei porque vocês me odeiam tanto, os caras que vocês amam falam a mesma coisa que eu falei pra vocês. Aí a gente concorda, mas aí estamos concordando. Se usam aí, compra os cursos de sedução, cada um se pega e mete o pé. Bem no finalzinho da live, eu faço um questionamento sobre a relação entre o divórcio e a hipergamia feminina. Inclusive, tem pesquisa que diz que a mulher, quando é promovida no emprego, aumenta absurdamente a chance dela se divorciar. Por quê? Porque ela pede o divórcio. Por quê? Por causa da hipergamia. Tipo, mano, é pesquisa, velho, é número. Bom, aqui o Bruno apresentou um argumento bem interessante. A questão de quando a mulher cresce financeiramente, ela pede o divórcio. Isso eu não tenho nada pra falar contra. Porém, eu acho que na questão geral, tá? Geral, na questão, no panorama geral, o divórcio é pedido mais por mulheres. Beleza, eu concordo. Mas o motivo? Qual é o motivo? Sem esse dado, cara, fica só achismo. Tem pesquisa da Ashley Madison que diz que as mulheres estão traindo mais, tem pesquisas que dizem que o homem está traindo mais. É difícil você mensurar quem trai mais mesmo, cara. Sempre quando eu falo sobre isso, eu coloco 50-50. O Bruno fala que isso não é achismo, que existem pesquisas, mas peraí, as pesquisas não são claras com relação a isso. A maioria das mulheres pedem o divórcio, mas qual o motivo pelo qual elas pedem divórcio? Quem disse que não é porque apanharam em casa? Quem disse que não é porque o marido é alcoólatra? Quem disse que não é porque o marido saiu de casa e tá traindo ela, ou trocou ela por outra? Eu sei de casos de homens que, por exemplo, saíram de casa e continuaram no relacionamento e a mulher teve que pedir na justiça o direito pra se separar, pra ela poder viver com outro homem. Sendo que
decisão de sair de casa foi do cara. Outra coisa que eu quero refutar aqui, por exemplo, o Miguel cita que as mulheres têm muito mais facilidade de trair. Beleza, isso aí tá tudo certo. Eu acho mesmo que se a mulher quiser, ela vai ter muito mais facilidade de trair. Porém, ele disse que existem pesquisas do Ashley Madison, que é um site de traição, que dizem que mulheres traem mais do que os homens. Só que, por sorte, eu tenho um amigo que mora no Canadá e ele trabalha na Ashley Madison. Eu questionei ele quanto a isso. Apesar de existirem muito mais mulheres no site, como realmente mostram as pesquisas, esse meu amigo me contou alguns detalhes importantes sobre a pesquisa. Primeiro, existem mais mulheres no site que homens, mas não necessariamente essas mulheres estão em relacionamento. Por quê? Porque o site de traição, ele aceita sugar baby. Então, teoricamente, as mulheres estão em maior quantidade no site, mas nem todas as mulheres estão traindo, porque nem todas estão em relacionamento. Algumas são solteiras em busca de um sugar daddy. Outra coisa que ele falou é que a Ashley Madison mente um pouco nesses dados que são divulgados para a imprensa. Por quê? Porque comercialmente falando, para eles é muito melhor ter mais mulheres no site, porque vai atrair homens, que é o público que paga. Então cá entre nós, vocês não são inocentes. Vocês acham que eles iam divulgar, por exemplo, um dado dizendo que no site tem mais homens que mulheres? Nunca vão fazer isso. E por último, ele falou que existe uma quantidade enorme de mulheres fakes, que são homens se fingindo de mulher, e de bots de concorrentes que criam perfis de mulheres, porque o perfil de mulher não paga no site, para fazer spam dos aplicativos de paquera concorrente. Então assim, ó, é isso tudo que eu falo, sabe? A gente às vezes tá olhando uma pesquisa, mas a gente não sabe o que tem por trás daquela pesquisa. Então a parada é, questionem-se, olhem o conteúdo que você tá consumindo, filtra e absorve o que faz bem pra você. E por último, se você é o tipo de cara que se ofendeu pelo meu primeiro vídeo, porque eu chamei você de fracassado, cara, mostra principalmente que você é um fracassado, entendeu? Se você é convicto de que você consome esse conteúdo da maneira correta, automaticamente você devia ter entendido que o meu vídeo anterior não foi pra você. E aqueles que forem mais espertos ainda poderiam enxergar a minha crítica como um desafio à comunidade de Red Pill e MGTOW para eles melhorarem, para que os produtores de conteúdo façam conteúdo mais responsável, controlem a comunidade assim que possível, bloqueando, banindo. Como eu falei, teve uma época que os produtores de conteúdo de sedução estavam abusando muito e eu fiz essa mesma crítica. E ao meu ver, hoje a comunidade de sedução é muito melhor do que era antigamente. Vocês que amam esse conteúdo de Red Pill e MGTOW têm muito a perder com esse extremismo. Toda ação tem uma reação. Uma polarização muito grande desse conteúdo pode trazer uma força contrária. E vocês não vão querer receber ataques de grupos muito maiores, de celebridades importantes, porque do jeito que tá, se eles pegarem as coisas fora de contexto, pode dar muito ruim pra vocês e pros produtores de conteúdo que vocês amam tanto. Então é isso, galera. Dei o meu recado de novo, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma colocação, deixa aqui na seção dos comentários. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.